Eu sou o César Sinício. Agora a gente vai começar a falar propriamente de algumas coisas do idioma inglês que podem aparecer e que saber delas pode te ajudar a desenroscar em algum momento em que as técnicas de leitura ou de outras coisas podem estar falhando. A ideia não é fazer uma série de aulas de inglês que vão te permitir, por exemplo, falar ou escrever melhor em inglês necessariamente. É óbvio que isso pode entrar na conta e ajudar, mas é muito mais uma ideia de te dar alguns elementos específicos da língua que, se você tiver o conhecimento dele, mesmo que, né, no fundo ali da sua mente, pode ajudar na hora que você estiver construindo o significado para interpretar um texto, né, ou alguma coisa nesse sentido. É, eu preparei então aqui alguns slides para a gente dar uma olhada. Olha, eu consigo ficar maior ou menor aqui. Eu sou muito sofisticado, gente. O primeiro assunto então que a gente vai trabalhar de gramática são os pronomes. Então, vou começar com uma canção aqui da Gloria Gaynor. I am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Arrasa. E eu tenho que interromper a música bem no melhor momento, né? Mas essa música até virou propaganda agora recentemente, mas enfim. O que dá para perceber aqui? Várias vezes o uso do pronome I, porque é uma música que está falando sobre. É uma música de autoafirmação, né? Eu sou o que sou. Então, volta o I de várias vezes, mas além do pronome I, vão aparecer outros. Então, o que é um pronome? O pronome é algo que vai substituir. Então, em vez da Gloria Gaynor dizer a Glória é a Glória, ela diz eu sou o que sou. Então, esse eu no português é o mesmo equivalente ao I no inglês. Em muitos momentos, essa equivalência se dá de boas, em alguns momentos não é exatamente a mesma coisa, e é por isso que é importante a gente dar uma olhada nessas pequenas coisinhas. Repare que o pronome I sempre vai vir seguido de um verbo, porque ele é o que se chama de pronome sujeito, subject pronoun, né? Porque ele sempre vai ser quem performa a ação. Não é só o I, aqui na música é só o I, mas tem um monte de outros, a gente já vai dar uma olhada, mas sempre vai performar a ação. Seja uma ação que não é uma ação propriamente física, né? Ser não implica necessariamente em, sei lá, fazer um movimento, alguma coisa assim, mas ainda assim é um verbo, é uma ação, é a ação de ser. I am, aqui, depois do I eu tenho I want, eu tenho aqui I have, né? Então, ao longo do texto, sempre que você tem o I, ele vai ser seguido de um verbo, de uma ação. Já por outro lado, o me, ele está sendo exatamente o contrário. Ela fala assim: so come take a look, give me the hook or the ovation. Então, o me está vindo depois de uma ação. Então, esse me é o pronome objeto. O object pronoun é aquele que recebe a ação. E a gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. E tem também esse outro pronomezinho aqui, o my, que ela vai ser seguido de world, que é o pronome que qualifica, é um pronome adjetivo, de certa forma, né? Porque ele diz, tá, mundo, mas que mundo? O meu mundo. Poderia ser Blue World, mundo azul. Poderia ser Marvel World, o mundo da Marvel. Mas aqui é My World, é o mundo meu que ela tá dizendo aqui.
Então, nessa música, ela tá dizendo: eu sou o que eu sou minha própria criação especial, own. Aliás, olha, tem um my aqui que eu deixei passar, ó. Tinha um outro my own special, minha própria criação especial. Então, venha dar uma olhada, me dê o gancho ou a ovação. Ovação aqui seria o aplauso, né? Então, provavelmente, se o aplauso é um lado, né? Ou, então provavelmente the hook aqui é um lado outro. Se a ovação, o aplauso é uma coisa boa, provavelmente give me the hook, me dá o gancho, provavelmente é alguma coisa que talvez ali naquele momento tivesse algum significado especial, mas isso é uma coisa interessante. Eu não sei exatamente o que ela quer dizer com me deu o gancho. Né? Na época da minha mãe, por exemplo, dava o gancho na aula quando você cabulava. Na minha época, cabulava. Eu nem sei hoje como é que se diz quando você desliga a câmera e finge que continua na aula e vai embora, né? Porque é isso que são as aulas hoje em dia. Mas, enfim. Então, essas coisas podem mudar, mas dá pra gente interpretar, e aqui já é uma dica de interpretação também, né? Eu tenho um or, que indica ou uma coisa ou outra. Normalmente são oposições aqui, né? Então, venha, se aproxima, dê uma olhada. E aí, o que você faz quando você me dá uma olhada? Me dá o gancho, que provavelmente é alguma coisa negativa, né? O hook pode ser um gancho para me pescar como um peixe e me consumir, ou me dar a ovação, the ovation, os aplausos, né? Então, que é alguma coisa positiva. Mas no fim ela fala, não importa muito, porque é meu mundo, it's my world. Aliás, o it também um pronome aqui, outro que eu deixei passar. É o meu mundo que eu quero ter. O quê? Um pouco de orgulho, a little pride in. Eu quero ter um pouco de. É interessante a formação da frase aqui, talvez por conta de ser música, às vezes por causa do idioma mesmo. Mas eu quero ter orgulho nesse mundo. Veja que a palavra in, que é o nesse, vai lá no final da frase inteira. It's my world that I want to have a little pride in. Né? É nesse mundo que eu quero depositar o meu orgulho, colocar o meu orgulho dentro dele, mas o in só vem lá no final. Enfim, ainda não é esse o tópico, mas mais uma vez, meu mundo, my world, and it's not with, de novo aqui, que eu deixei passar, not a place I have to hide, não é um lugar onde eu tenho que me esconder. Talvez o in aqui esteja aqui por causa de rima. Nem sempre na música é a organização típica de uma sentença. A gente tem que tomar cuidado quando a gente estuda a partir de música, porque é óbvio que é muito bom para aprender vocabulário e tudo mais, mas às vezes a formação da sentença serve muito mais aos propósitos de soar bem do que necessariamente de seguir os preceitos da gramática perfeita. Então, vale a dica, né? Life's not worth a damn till you can say I am what I am. Então, a vida não compensa, não vale nada, não vale um centavo. Aqui, damn é o short, né? A forma curta de damnation, que é condenação, né? A vida não vale essa condenação, esse sofrimento, até que você possa dizer, until, aqui está abreviado, você possa dizer, eu sou o que sou. Então, tá aqui a Gloria Gaynor falando tudo isso e usando aqui uma série de pronomes. Então, o que são os personal pronouns? São os pronomes pessoais, são os pronomes que indicam quem é que faz alguma coisa ou que recebe alguma dessa ação que está expressa na frase. Então, são usados para substituir um nome ou substantivo para você não ter que falar toda hora. Então, eu vou falar de mim, eu não vou falar César is a teacher. César goes to the park in the morning. César, etc, etc, etc. Para eu não ter que ficar repetindo César toda hora, eu substituo isso por I e aí eu passo a usar uma vez que isso já esteja implícito na frase ou que tenha sido mencionado anteriormente. Vale só uma observação interessante, é que eu não sabia essas coisas, essas nomenclaturas e essas coisas em português, antes de estudar inglês.
E, na verdade, foi estudar inglês que me ensinou o que que é pronome, o que que é sujeito. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, inclusive ainda tenho. Mas, enfim. Vamos lá. Então, para você não ter que ficar toda hora repetindo um nome ou uma coisa que você mencionou anteriormente, você usa os pronomezinhos. Ah, eles podem substituir aqui, ó, o sujeito I, you, he, she, it, we, you e they, ou o objeto me, you, him, her, it, us, you e them. Então, o I é equivalente ao eu, o you é equivalente ao você, ou tu, né? O he, o she, o it, ele, ela ou aquilo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. O we é equivalente a nós, o you é equivalente ao vocês, plural, ou vós. E aí o they, eles. Aqui já tem uma coisa interessante que dá para perceber. Veja uma certa regularidade aqui, ou irregularidade, depende da perspectiva, mas enfim, como o you nunca muda, né? You é sujeito, é objeto, ele não muda nem no singular nem no plural. Isso significa que você fala, olha só, se você fala I love you, você pode estar querendo dizer eu amo vocês. Então, se você estiver numa situação em que você tenha duas pessoas que você ama no lugar, mas uma delas é extremamente monogâmica e não, né, não abandona essa crença, você pode falar I love you sinceramente, mesmo amando as duas pessoas. Ai, que horror. Não, para ser sincero, é melhor conversar com as pessoas e explicar que você ama as duas. Mas é interessante essa questão. Tanto que, às vezes, quando numa frase você quer deixar claro que você está falando de mais do que uma pessoa, você pode falar you people, vocês pessoas, you guys, you lot, you children, you whatever. Você pode usar algum substantivo que indica a coletividade, crianças, pessoas, galera, e aí você fala you mais esse substantivo para indicar que você está falando, na verdade, do plural. Do contrário, you pode significar tanto um quanto mais do que outra pessoa, mas é o seu interlocutor direto, é o seu, a sua segunda pessoa. O he, she, it tem essa característica interessante que a gente tem também ele e ela em português, mas a gente não tem um it, assim. É óbvio que a gente pode falar isto ou aquilo, mas, por exemplo, a gente não fala de... Quando você vai descrever em inglês um animal genérico, um animal selvagem, sei lá, um leão que está andando na floresta, se você for ver um documentário, ele vai descrever The Lion pela primeira vez, porque ele está apresentando The Lion. Na segunda vez que ele for falar The Lion, o narrador vai dizer it. Não vai dizer he e nem she. Embora você possa assumir, no caso do leão, porque dá para ver, né, pelas configurações se é um leão ou uma leoa, você pode se referir como it, porque é um animal. E, na verdade, é o mais comum, é normal. Essa coisa do normal, inclusive, é uma coisa importante da gente saber. Porque você fala assim, mas aí, pensando, poderia ser chamar de ri, porque afinal o leão tem a juba e a leoa não, e etc. Sim, mas para uma pessoa que fala em inglês, a pessoa não pensa em animal como ele ou ela. Né? Naturalmente, a pessoa que nasceu com uma língua inglesa na formação do pensamento dela, ela já vai pro it naturalmente. É a gente que tem a língua portuguesa, que tem ele e ela sempre, que fica tentando encontrar esses caminhos. Mas para uma pessoa nativa, não necessariamente. Então, acho que é relevante, né, a gente lembrar disso, que a formação do pensamento da pessoa foi de outro jeito, e não necessariamente ela vai chegar às mesmas conclusões que a gente. Entretanto, quando a gente fala de bichinhos de estimação, de pet, seu gatinho, sua gatinha, seu cachorrinho, seu peixinho, não sei, um bicho de estimação é chamado de he ou she, na boa. E não de it. It também é usado para se referir a bebês, quando você não quer ou não sabe falar o gênero, ou você está falando de uma maneira um pouco mais genérica sobre um bebê que vai nascer, por exemplo, que não nasceu ainda. Enfim, it. Animais, objetos e bebês. We, somos nós. We are the champions. Nós somos os campeões. We
You no plural, e o they tem essa pronúncia esquisita, they, a gente ainda pode falar algum dia mais pra frente sobre isso, é eles, elas. Interessante. No he, she, it, dividiu. He, she, it. Tá separado. Separado até mais do que no português, né? Porque tem ele, ela e tem aquilo, aquelas coisas. Ou aquela coisa, desculpa, porque é singular. E aí, no plural, tanto faz. Então, isso é interessante. They pode ser eles, tipo, the boys, they. They pode ser the girls, they. As meninas, os meninos. Beleza. Substitui no he, substitui no she. Mas você fala, the buildings, os prédios, é they também. They are. Então, às vezes, quando a gente lê no texto, por que é importante estudar isso? Porque às vezes a gente lê no texto, aí fala assim, mas they é um pronome pessoal. Aqui não está se referindo a nenhuma pessoa, né? Mas não, pode se referir ao objeto também, nesse caso. Porque they significa eles, elas ou aquelas coisas que foram mencionadas anteriormente. Atenção, então, para isso. Então, tudo isso sempre vai vir seguido, todos esses subject pronouns que estão aqui, vão vir seguidos de um verbo. I go, you go, she goes, we go, you go, they go. Tem essa pequena diferença no he, she, it. Um dia a gente ainda vai falar sobre isso. Mas, de toda forma, é quem performa a ação. Então, pronome sujeito é o sujeito, é o cara ou a mina que vai lá e vai fazer, ou as minas ou os caras que vão fazer a ação, certo? Então, é o pronome sujeito esse aqui. O objeto é quem vai receber. Então, veja se você lembrar do Barney lá. I love you, you love me, né? We're a happy family. Droga, queria escrever aqui. Mas I love you. Love é o verbo amar. I tá performando a ação de amar, tá certinho. I, depois love. E aí depois tá you. Veja que you, que é o você, é pronome tanto sujeito quanto objeto. Então tá certinho. I love you. Que o Barney fala. Mas quando o Barney fala você me ama, ele diz you love me. Ele não diz you love I. Então, aí é que tá aqui o pulo do gato. Quem vem depois da ação, tipicamente na frase, mas assim, mais do que isso, quem recebe a ação, no caso, quem recebe o amor, é me e não I. Porque me é o pronome objeto, é aquele que é o objeto do verbo, é quem sofre a ação do verbo, né? Então, you love me, I love you, I love him, se eu amo ele ou menino, I love her, and I love her, nos Beatles. I love it, era a propaganda do McDonald's, por exemplo. I'm loving it, que ficou, amo muito tudo isso em português. Us é o nós, um excelente filme do Jordan Peele. Que significa nós, mas nós que recebemos. Veja, ele não escolheu we, nós que performamos uma ação. Ele escolheu a palavra us, que é nós que recebemos uma ação. Presta atenção nesse filme, volta lá pensando nessa escolha dessa palavra e aí tenta fazer essa interpretação de por que será que ele escolheu o nome us para o filme. Porque o we, veja, a tradução, inclusive em português, é nós, né? Poderia ser a mesma. Poderia ser we. O you é igual, tanto no singular quanto no plural. E aí o them, que é quem recebe a ação. Eu os amo. Então, esse aqui, às vezes, vai aparecer como esse pronome, eu acho que chama pronome oblíquo. Me perdoe os professores de português. Eu vou assistir as aulas depois. Mas que, por exemplo, eu o amo, eu a amo, eu os amo. É esse rolê aqui do pronome objeto. Né? Que o certo não é falar eu amo ele, é falar eu o amo, né? Eu amo ela, o certo é falar eu a amo. É esse cara aqui do object pronoun, é essa coluna, tá? Algumas observações interessantes aqui. O pronome it, como eu falei, pode ser usado como referência a child, criança, baby, bebê, não havendo assim especificação de sexo ou gênero. Os pronomes he e she podem ser usados como referência a animais de estimação, quando você quer especificar, então, o gênero do seu vira-lata caramelo. No inglês moderno, usa-se me e não I após it's. Então, who is it? It's I.
tecnicamente poderia ser it is I. Se você vê peça de Shakespeare, essas coisas, você vai ver. It is I who is speaking. Mas hoje em dia se usa it's me, é só lembrar it's me, Mario, né? Então tá aqui o pronome objeto. Tem mais algumas observações. Deixa eu sair daqui, que a minha cara tá no lugar importante. It é usado como pronome impessoal em frases genéricas sobre tempo, clima, data ou uma situação específica. What time is it now? It's 9:30. It is cold today. It is hard to be outdoors on cold day. Então, quem tá frio hoje? Quem é que tá frio? Ninguém tá frio. Em português, a gente tem esse sujeito oculto, né? Tá frio. Quem? O dia, pode ser, pessoa oculto ou inexistente, essas coisas do sujeito, não tem no inglês. O inglês precisa colocar tem que ter um referencial ali. E o referencial mais neutro de todos é o it. Então ele vai aparecer nesse tipo de situação aqui. Então, it is cold today. What time is it now? Lembra do High School Music? What time is it? Summertime. What time? Que horas são, né? Que horas são quem? Né? E aí, no português fica que as horas são o sujeito. Não sei falar isso em português. Não vou falar porque eu vou falar besteira. Mas enfim, em inglês, a gente usa o it para falar esse tipo de questão quando é uma coisa neutra que não tá ali na frase, né? E tem uma outra coisa aqui. Também se referindo por essa questão de neutralidade. O they para se referir a pessoas ou um grupo de pessoas e tal que você não sabe exatamente quem é. Por exemplo, isn't that what they call love? Não é isso que eles chamam de amor? They can, né? Eles quem? Não sei, mas é isso. In Canada, they offer special courses in areas with a high percentage of immigrants. Então, no Canadá, eles oferecem cursos especiais em áreas com uma porcentagem alta de imigrantes. Eles quem? Os canadenses, as pessoas, os caras né, as minas da escola. Enfim, é um eles também genérico. Eu vou cortar esse vídeo aqui e eu vou continuar falando dos próximos pronomes em um outro vídeo para não ficar longo demais e aí assim fica mais fácil a gente ir fazendo. Então eu vou fazer parte 1, parte 2. Não estava nos meus planos iniciais, mas tudo bem, porque eu me empolgo falando. Mas é isso, começamos a falar sobre pronomes, algumas dessas coisas que podem ser úteis na hora de fazer a interpretação de texto.